Oi pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 5. Nela nós vamos tratar das técnicas que podem ser aplicadas ao desenho de elementos como circunferências, arcos em concordância e elipses. Tudo isso priorizando o desenho à mão livre, ok? Então vamos começar. Bom, usando os mesmos procedimentos que nós adotamos nas primeiras aulas, vocês vão desenhar um pequeno quadrado, tá? Novamente aqui vejam que o traço à mão livre, né, sem nenhum tipo de preocupação que ele fique muito retilíneo, mas tentando estabelecer uma relação visual confiável de que esse elemento aqui tem as dimensões aproximadas de um quadrado, tá bom? Mas sem preocupação excessiva com a exatidão. Ok, por que nós vamos desenhar um quadrado, né? Todo mundo sabe que uma circunferência ela pode ser inscrita ou circunscrita a um quadrado. Eu queria que vocês agora desenhassem as diagonais desse quadrado, vejam aqui. E nesse momento vocês vão perceber que eu vou girar minha folha, para desenhar outra diagonal. Isso é uma ação que eu não comentei ainda. Há alguns autores, né, alguns professores, alguns desenhistas acham que todos os elementos, né, de um desenho tem que ser feitos com o papel parado, tá? Eu não concordo com isso, não acho necessário. Pelo menos, né, no que diz respeito ao desenho à mão livre, tá? Na medida que você vira a folha, né, e se coloca numa posição mais confortável para confeccionar o segmento de reta, eu acho que isso aí é mais importante do que o desenvolvimento de uma suposta habilidade de você fazer, né, elementos, seja lá em que ângulo for, né, com o papel estático, tá bom? Talvez existam algumas exceções, se você estiver fazendo uma pintura, né, num cavalete, o cavalete você não vai ficar girando o papel no cavalete, ou quando seu desenho está preso, né, na prancheta. Mas mesmo nesses casos, vocês vão observar que o desenhista, às vezes, entorta o tronco, né, vira o braço, se reposiciona na cadeira, na prancheta, para poder ficar numa posição mais confortável para confeccionar determinadas linhas, tá? Então, eu estou girando aqui o aplicativo que eu uso, né, para fazer as aulas permite que eu faça isso, seria o equivalente a você virar a folha de papel e colocá-lo numa posição confortável de desenho, tá bom? Fiquem à vontade, certo? Isso aí é uma das possibilidades, como também fiquem à vontade para praticar, né, desenvolver a sua habilidade de desenhar sem precisar tirar a folha do canto, ok? Bom, então pessoal, eu tenho dois quadrados desenhados aqui. Fiz a subdivisão de ambos em 4 partes iguais usando as suas diagonais. Longe de mim querer achar que essas subdivisões aqui estão exatas, também não há necessidade. Pronto, é a partir delas então que eu vou confeccionar os 4 arcos que vão de 90 graus que vão compor a minha circunferência. Durante a confecção desses arcos, um erro muito comum é você aplicar, digamos assim, a teoria matemática na hora que você está desenhando. Em absoluto, eu quero contestar aqui a teoria matemática, mas você sabe que a matemática diz que essas retas aqui, né, os lados desse quadrado aqui, estarão tangenciando a nossa circunferência em 4 pontos, e somente 4 pontos, tá, tocam, né, a circunferência, configurando assim a sua tangente, mas as suas tangentes, mas na confecção do desenho, pessoal, isso é inviável. Esse tipo de conhecimento matemático, eu observo muito nos meus alunos, faz com que o desenho dessas circunferências acabe se tornando alguma coisa assim. Então vamos fazer o desenho aqui errado para que vocês percebam isso que eu estou falando, ok? Então era muito comum quando eu comentava, né, quando eu comento sobre esse argumento matemático, que o aluno ficasse preocupado em deixar com que isso aqui parecesse que estava tocando só em um ponto, fazendo com que os arcos ganhassem um ângulo, percebem aqui? Então eu teria aqui 4 arcos desenhados, não pode negar que são arcos, mas seriam, digamos assim, arcos abatidos, né, esse arco total aqui, com algum tipo de ângulo entre eles e sem concordância, tá? Esses pontos aqui não estariam em concordância, tá bom? Configurando então que o seu desenho final não parecesse com uma circunferência. Muito bem. Qual seria então o procedimento mais adequado? Eu vou deixar aqui bem próximo para que vocês percebam. Então esse aqui seria o procedimento errado, tá bom? Então, o procedimento você vai meio que modelar, né? Você vai realmente fazer um desenho tentando fazer com que o seu arco, olha só, percorra um pouco das linhas tangentes. Estão percebendo? Olha só. Então você vai realmente percorrendo um pouquinho, sai,
faz a curva. Vejam que eu estou meio aqui, né, sobrepondo vários pedacinhos de linha, até que no resultado final eu enxergo uma circunferência razoavelmente, né, bem modelada. Perceberam? Então notem que rigorosamente o trecho, esses 4 pequenos segmentos aqui, parecem quase que são segmentos de retas, né? Mas no conjunto, né, no conjunto do círculo, você tem da circunferência, o círculo é o conjunto, né, da sua área interna mais o seu contorno, da circunferência você tem uma percepção bem mais confiável, né, bem mais bacana do formato. Tá bom? Então, o segredo é esse. Admito que a confecção desse meu arco aqui não precisa de treino, né? Não é muito fácil. E aí vocês podem fazer vários quadrados para praticar a confecção da circunferência, como também podem, aproveitando já a estrutura geométrica que está nas suas mãos, olha só, né? As diagonais, confeccionar uma outra circunferência aqui concêntrica à primeira. Vejam que aqui eu já tenho um pouco mais de facilidade, né, uma vez que ela é menor. Quanto maior for a circunferência, realmente é óbvio que fica mais difícil. E, num segundo momento, a mesma coisa aqui, vejam, vou até aproveitar aqui esses pontos, né, que tocam as diagonais da circunferência, olha só. Pronto, perceberam? Então, é a mão livre. As circunferências foram desenhadas a partir de uma estrutura que estava longe de estar precisa, mas o resultado final acaba sendo bastante satisfatório. Tá bom? Agora vamos ver como é que nós podemos trabalhar arcos em concordância. Ok, pessoal, então eu vou pedir que agora você confeccione 4 quadrados, né, juntos. Vamos trabalhar nessa malha, né, um esquema de concordância de arcos variando, né, o seu raio. É muito simples, tá? Isso aqui acaba sendo um exercício também de reflexão geométrica, como também um exercício para você praticar, né, a confecção desses elementos, tá bom? Vejam só, cada quadradinho desse, como vocês percebem, pode abrigar um arco de 90 graus. Okay? E aí nós podemos fazer aqui uma brincadeira, que é você fazer a concordância de vários arcos variando o seu tamanho, ok? Mas não o seu ângulo. Então vamos lá. Eu vou, por exemplo, pegar aqui esse pequeno quadrado aqui e já vou subdividir novamente, olha só. E vou começar com um pequeno arco de 90 graus aqui, olha. E outro arco de 90 graus aqui. Então nós desenhamos uma semicircunferência e, usando o mesmo raciocínio anterior, olha só, se eu prolongo essa linha, eu já tenho na diagonal aqui uma nova subdivisão. Então notem como, né, nós intuitivamente estamos usando a geometria plana a nosso favor, e na hora que eu desenhar esse outro arco aqui, ele estará automaticamente em concordância com o arco anterior. Tá bom? Esse arco seguinte aqui, então, agora, olha só, vou seguir com essa linha aqui para baixo. Novamente aqui em subdivisões. E vou fazer com que ele entre em concordância, esse arco menor, entre em concordância com um arco também de 90 graus, mas agora de dimensões maiores. Vejam aqui. Eu vou adotar 4 quadrantes como referência. Então, o meu arco agora vai assumir esse formato aqui. Tá bom? Então, esse arco agora tem um tamanho, né, diferente dos demais. Ok? Mas o ângulo é o mesmo, né, é um arco de 90 graus. E ele está em concordância também nesse ponto aqui, por razões geométricas também, tá? Percebendo que os centros deles estão alinhados, olha só, né? Ok? Isso aqui é a condição, nesse caso, né? Seria a condição para que a concordância acontecesse nesse ponto, né? Ou seja, aqui se eu continuasse aqui com um arco aqui, continuasse com um arco aqui, nessas duas as circunferências, né, que os comportam, né, estariam em tangência nesse ponto, tá bom? Mas vamos continuar aqui com o nosso desenho. Aqui no outro sentido, olha só, atingindo seus limites, né, com exatidão, não estou preocupado com isso. Novamente um arco agora do mesmo tamanho do anterior, e bem aqui ele vai entrar em concordância aqui com o outro, e com o outro, e aí acho que todos já perceberam, né, as possibilidades geométricas aqui dessa nossa construção. Então veja como através dessa malha, esse meu arco não ficou legal, né, vou dar uma ajeitada aqui nele, esse último aqui. Notem como
né? O desenho é meio que realmente uma modelagem, né? Uma modelagem muito, muito, quase como se eu estivesse pintando, né? As, as linhas, né? Para que eu vá conseguindo, né? Uma curva satisfatória no meu arco, tá? Veja como eu consegui uma curva bem elegante, bem complexa, que seria muito complicado de desenhar se você não tivesse usado essa base geométrica, ok? Depois que você confeccionar, né, você pode... Essa base geométrica, vocês estão percebendo que é uma linha bem clarinha, né, bem leve, vocês podem usar um lápis HB para isso. Depois, aí sim, quando você for fazer o acabamento, digamos assim, né, você pode usar o seu lápis 2B, tá? Novamente aqui convido que você pode virar o seu papel, né, a hora que você quiser, para poder ficar mais confortável, né, na hora de fazer o acabamento final. Aí vejam como agora, nesse momento do acabamento, você também pode aproveitar para regularizar alguma outra coisa que você não tenha achado satisfatório, certo? Só uma pequena observação, os arcos também podem entrar em concordância com retas, né, com segmentos de reta. Então, por exemplo, aqui eu poderia fechar com um segmento de reta em concordância com esse arco. E aqui eu poderia fechar um segmento de reta também em concordância com esse outro arco, tá? Ok? Não haveria ângulo entre eles, né? E aí imagine que após esse segmento de reta, né, eu poderia desenhar agora um outro arco em concordância com ele. Eu vou até fazer a demonstração aqui de como é que seria um arco bem maior aqui, olha só. Tá? Como eu falei, né, o arco, quanto maior eles forem, mais complicado fica de você desenhar, mas tá aqui, ó. Eu usei agora um quadrado, né, maior para confeccionar um arco 90 graus em concordância com esse segmento. Percebem? E aí o seu desenho pode continuar, né, de acordo com a sua criatividade, Veja como esse arco bem maior agora entrou em concordância com um bem pequeno, né, um outro aqui. Eu vou fazer aqui uma brincadeira que todos já devem ter visto em algum lugar, né? Ó, vou fazer subdivisões aqui cada vez menores. Olha só, conseguindo arcos cada vez menores e fazendo com que a minha peça, né, comece a ter uma configuração aqui de espiral, olha só, tá? Certo. Bom, então percebam aqui como, né, a nossa forma, que tem uma geometria bastante complexa, acabou sendo conseguida, né, usando essa malha quadrangular como referência. Vamos agora aprender como é que nós podemos fazer outros arcos em concordância através de outra técnica. Bom, então vamos ver aqui como é que nós podemos aplicar uma outra técnica, essa bem mais livre, ok? Não tem necessidade de você fazer uma malha, né? É tão regular quanto essa aí que nós trabalhamos anteriormente. Nessa técnica você vai usar ângulos diversos, tamanhos diversos também, tá bom? É como se você desenhasse um polígono irregular, de forma bastante livre, tanto em seus ângulos, né, quanto em relação também à dimensão dos seus lados. E a partir dele, vamos aqui, eu vou exagerar um pouco aqui, fazer um trecho aqui bem pequeno e com um ângulo bem fechado. Pronto, e a partir dele você usa esses nós, digamos assim, como sendo a referência para que você confeccione arcos em concordância. Então, por exemplo, aqui, né? Se eu começar por esse cantinho aqui, olha só, eu faria um arco bem pequeno, em concordância com esse outro arco também bem pequeno e em concordância com esse, olha só. Que por causa do ângulo, né, já vai ter uma configuração diferente. Esse daqui seria um arco bem aberto, olha só. Eu tenho que procurar tangenciar, né, olha só, os segmentos. Veja que interessante, né? Lá, já pensando no arco seguinte, ó, o arco seguinte abriria para cá também bem aberto, né? Olha só, o ângulo faz com que esse arco seja muito, muito suave, o ângulo escolhido para os segmentos, tá? E ele vai entrar aqui em encontro com um arco também bem pequeno, com um ângulo bem fechado, que já vai concordar com outro, olha só, um outro arco até mais irregular. Por quê? Porque percebam que esse segmento, né, esse daqui ficou uma dimensão maior do que esse, ok? Então esse aqui seria um ponto, digamos assim, perigoso, né? A concordância aqui, olha só, né? Eu teria que tomar cuidado para não haver um ângulo, né, entre os arcos desenhados, ok? E aqui eu poderia continuar com outro arco, entrando em concordância com um pequeno segmento de reta e outro arco aqui muito fechado também, olha só. Outro, e por aí vai, olha só, né? Veja novamente, né, como eu terei ao final do processo, né,
eu terei uma forma bastante complexa, alternando arcos com segmentos, arcos de formatos diversos, né, e segmentos de formatos diversos. Novamente, uma forma que, se eu fosse fazer, né, livremente, eu talvez tivesse bastante dificuldade, mas através do uso, né, dos elementos tangentes, dos segmentos de referência, ficou relativamente fácil, tá bom? Bom, pessoal, para finalizar, eu vou mostrar aqui como é que você pode desenhar elipse. É, na verdade, é o mesmo tipo de técnica, né, que nós adotamos para a circunferência, só que, obviamente, que você não vai, o comportamento gráfico vai ser outro, né? Você vai desenhar a elipse a partir de retângulos, ok? E subdividindo também em 4 quadrantes e confeccionando, né, os arcos. Né, nesse momento, né, você vai perceber que o modo como o arco toca aqui em cima, né, é diferente como ele toca aqui na lateral. Ele, digamos assim, ele percorre na lateral uma extensão maior da linha, né, ó, do que nas partes inferiores, né, na dimensão menor da elipse, tá bom? Mas vejam que a base técnica, né, gráfica não é muito diferente. O resultado será uma elipse. As elipses são muito importantes, tá, pessoal? Elas basicamente, né, quando você vai desenhar perspectivas, elas são os círculos, os elementos, as circunferências em perspectiva. Então, quando você domina o desenho da elipse, você acaba sendo bem sucedido na hora que você vai desenhar elementos curvos em perspectiva. A gente vai ver isso quando nós estivermos trabalhando as aulas sobre esse assunto. Quanto mais extenso for uma das dimensões mais complicado vai ficar, ok? Então aqui eu mantive essa distância aqui igual, propositalmente, aumentando a outra, só para vocês perceberem como vai ficar mais complicado, né? O bico, digamos assim, né, a parte superior dela vai ficando cada vez mais proeminente, olha só. Para que você garanta alguma concordância satisfatória. Certo? Olha só. Na verdade, uma elipse, né, ela é um conjunto de... Ela pode ser considerada um conjunto de alguns arcos aqui em concordância, ok? Mas vejam só que, usando o retângulo como referência, né, você consegue uma elipse de formato satisfatório, tá bom? Vejam aí o resultado, né, dos desenhos da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, né, a recomendação é aquela de praticar, tá? Façam desenhos livres, não apaguem nada. Já comentamos isso outra vez. Usem o erro, né, como sendo uma referência para que você faça um acerto posterior, ok? Seria interessante que você tentasse datar, né? Coloque data nos seus desenhos para que você vá acompanhando a sua evolução, tá? Você vai perceber que você teve mais dificuldades, né? Talvez você vá fazer 5, 6 circunferências desse tipo aqui até começar a acertar, né, a mão, digamos assim, né, para fazer o contorno de forma correta, tá bom? Isso tudo é normal. Sem esforço, né, você não vai conseguir o aperfeiçoamento. Lembre-se de que por trás de um desenho muito bem feito, né, vocês podem ter certeza que antes, né, daquele desenho bem feito, bacana que você viu de alguém, antes dele, aconteceram 15, 20 tentativas não tão bem sucedidas, entenderam? Tá? É óbvio, né, que o autor sempre vai fazer muito mais questão de mostrar o resultado que ele achou bacana, tá? Mas se você conversar com ele, você vai saber que, né, que durante o processo daqui e dali, ele errou várias vezes, né, ele tentou várias vezes, ele praticou muitas vezes, tá bom? Então ficamos por aqui, deixo meu abraço para todos e até mais.